Conhecimento, entendimento ou discernimento. Eu quero falar com você sobre isso no nosso episódio de hoje. Em qual nível você está? Sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Eliezer, está começando mais uma Hora do Café. Eu quero agradecer aos nossos apoiadores, Orange Barbershop, Carro Fácil, Rafa Utilidades e Floricultura Eros pela parceria. Muito obrigado por estarem com a gente. Jesus acabou se tornando um nome comum. Se não todos, quase todos conhecem a história dele e também, ainda que um pouco, conhecem alguma coisa da Bíblia. Eu quero fazer um teste com você hoje para a gente descobrir em qual estágio ou em qual nível de conhecimento você se encontra. Vai ser bem rápido e com certeza vai esclarecer muita coisa para você. Eu quero dar uma ênfase aqui que, embora essa escala se encaixe em quase todas as coisas da sua vida, nós vamos focar na questão espiritual, de relacionamento com Deus e contato com a Bíblia. A Bíblia nos ensina que existem alguns níveis de crescimento que você pode atingir, você sabia? Eu diria que nós precisamos, como uma necessidade mesmo, alcançar esses níveis. Tem um texto em Filipenses capítulo 1, versículo 9 e 10, que nos diz o seguinte: "E suplico isto em oração, que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o entendimento, a fim de que possais discernir o que é melhor, para que vos torneis puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo." Aqui podemos ver os níveis de crescimento que estão disponíveis para todos nós: conhecimento, entendimento e discernimento. E todos eles, começando pelo primeiro, têm uma coisa em comum. Eles não surgem do acaso, ninguém nasce com eles em si. Cada nível é um degrau, é um processo gradual. Ninguém poderá crescer neles por você. É necessário empenho e esforço para adquiri-los também. E você só conseguirá avançar com a ajuda do Espírito Santo. O primeiro nível é o conhecimento. Conhecimento é sinônimo de cultura, informação. Naturalmente, na nossa vida cotidiana, nós adquirimos conhecimento. Em casa, na escola, em conversas informais com amigos, no trabalho, sempre estamos adquirindo conhecimento a respeito de Deus e de Sua Palavra. Isso, por um lado, é muito bom, afinal, é o plano de Deus que todos o conheçam. A Bíblia nos garante que antes de Cristo voltar, o Evangelho do Reino seria anunciado em todos os povos, ou seja, todos teriam conhecimento a respeito da mensagem do Reino de Deus. Há um problema no nível do conhecimento, quando aquilo que nós sabemos, nós apenas sabemos a partir do que nós ouvimos falar e aprendemos do conhecimento de outros. Quer dizer, nós conhecemos, mas não de buscar por conta própria, ou de ir na fonte confiável a respeito disso. E é aí que muitas vezes nós acabamos adquirindo um conhecimento equivocado a respeito de Deus, por partir de algo popular e cultural. E se é a partir disso que você tem conhecimento a respeito de Deus e da Bíblia, isso é muito perigoso. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz que se você não conhece a verdade, sempre será escravo do que os outros dizem que é verdade. E é aí que nós já entramos no segundo nível, que é o próximo passo, que é o nível do entendimento. Então você já caminhou pela estrada do conhecimento, agora pode chegar ao entendimento. Entendimento é sinônimo de compreensão. Entender as coisas já é algo mais profundo. Com certeza você já identificou aí que para entender como alguma coisa funciona, por exemplo, é preciso primeiro conhecer essa coisa. Senão não tem como entender. Por isso que entendimento é o segundo passo, onde você já conhece alguma coisa da Bíblia, sobre Deus, e já está começando a entender o porquê delas. Por isso que o conhecimento é o caminho para o entendimento. Porque é no depósito do conhecimento que você tem, que você então ali começa a aparecer o entendimento das coisas a respeito disso. Aqui os textos começam a se linkar automaticamente e, de repente, coisas que para você eram incompreensíveis já começam a fazer algum sentido. Agora você, por conta própria, começa a compreender a Bíblia. Parabéns, você já está no segundo nível se isso acontece com você. Mas ainda não é tudo. Você precisa ir mais além. Deus espera que você alcance o próximo nível, que é o discernimento. É isso aí.
Discernimento é o nível 3 que você precisa atingir. Discernimento significa ter capacidade de compreender as coisas, de separar o certo do errado, avaliar com bom senso e clareza e juízo. Nesse nível, assim como no segundo nível, você só chega nele se passar pelos níveis anteriores. Então é o resultado de passar pelo nível 1 e pelo nível 2. O nível 3 é o nível da capacidade das decisões. É o nível que está mais ligado à prática das coisas também. Deixa eu te dar um exemplo. No conhecimento você passa a saber o que é bom e o que é mal. No entendimento, você entende o porquê é bom e o porquê é mal. No discernimento, você tem a capacidade de decidir nas situações da sua vida se determinada decisão ou determinada atitude será boa ou será ruim para você. Esse é o nível do discernimento. Então é a capacidade de decidir corretamente as coisas, examinar e ter uma atitude ou dar a resposta coerente e boa para isso. Isso se aplica a cada assunto primariamente individual. Deixa eu te dar um outro exemplo a respeito disso. Se você procura saber a respeito do assunto do casamento na Bíblia, por exemplo, então você passa a conhecer o que a Bíblia diz sobre isso, depois começa a entender o porquê e a importância de aplicar isso, e depois você já está discernindo a palavra na comparação com a realidade da sua vida. O que você precisa fazer para pôr em prática aquilo que você aprendeu. Porém, isso não quer dizer que por você chegar ao discernimento dessa questão específica do casamento, que você já tem a capacidade de discernir o todo. Como eu falei no começo ali, cada assunto é individual e precisa ser desenvolvido, você precisa passar por esses níveis um a um. A Bíblia nos traz algumas outras questões fundamentais também para avançarmos nesses níveis. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 14, diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Então, isso significa que apenas quem tem o novo nascimento em Cristo pode compreender, como o próprio texto nos fala, porque elas se discernem espiritualmente. Então não tem a ver apenas com uma capacidade de um raciocínio humano. Jesus nos disse que quando o Espírito Santo fosse enviado, ele nos ensinaria todas as coisas, como um professor mesmo nesse caso. A Bíblia sempre nos alertou do cuidado que deveríamos ter de não ficarmos apenas no nível do conhecimento, mas com sinceridade buscar entender a sua verdade. O conhecimento por si só ele gera incredulidade por não desenvolver a fé. E não tem como nós tirarmos a fé de cena se quisermos compreender a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. Por isso é um processo gradual. A Bíblia não é um livro de uma história bem contada para você acreditar ou não, mas é uma proposta de vida para você se tornar. Deus ele não é um escritor de um livro de receitas, mas é um pai apontando um caminho de volta. E sempre é presente nesse processo com você. Você vai aprender muitas coisas de ouvir o Espírito Santo e só depois você vai encontrar essas coisas na Bíblia. Quer dizer, você aprende pessoalmente com ele e depois você vai aprender e encontrar na Bíblia as coisas que você já aprendeu com ele. Isso é incrível. A experiência de viver a palavra vai ser fundamental para te ajudar a entender a Bíblia, porque a ideia é você ser transformado para ter a mente e o coração das pessoas nas situações que a Bíblia relata. Só assim você vai conseguir ter uma real compreensão e entendimento do que está escrito ali. Tem coisas da Bíblia que só farão sentido se você vivê-las e provar na prática o quão verdadeiras elas são. Por isso, não pare. Tem muito mais para você avançar. O rio de Deus é muito mais profundo do que você imagina. É como entrar na água, você só vai se molhar se pular para dentro. Em 2 Timóteo 2,7 diz assim: considere o que eu digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Então nós precisamos de Deus para experimentar essa vida incrível que Ele tem para nós e caminhar e alcançar níveis mais profundos em Deus.
para não sermos levados pelo engano das falsas doutrinas que estão tão acessíveis na nossa mão hoje. Eu não falei sobre a questão da sabedoria hoje, em breve quero dedicar um vídeo todo para falarmos sobre isso, que também é muito importante, então fique ligado, tem muito mais para nós caminharmos e crescermos juntos em Deus. Chegamos ao final de mais um vídeo, espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Obrigado por ficar comigo até aqui, obrigado aos nossos apoiadores mais uma vez, Orange Barbershop, Carro Fácil, Rafa Utilidades e Floricultura Aeros, por estarem com a gente. Semana que vem nós estamos de volta, até lá, tchau, tchau!